tarde, gente. A paz esteja convosco. Gente, hoje o mês de Maria entrou essa semana, em maio, domingo. Esse vídeo vai chegar agora à tarde, porque de manhã não teve como. Eu não vou ler o catecismo da igreja todo que fala de Maria, por causa de ficar grande, o vídeo grande vocês não vão ouvir todo. Mas eu vou deixar quais são os parágrafos e compre, gente, o catecismo da igreja, porque a palavra de Deus é alimento. E o catecismo da igreja não nos ajuda muito. E hoje, falando da Virgem Maria, olha a relação de Maria. A maternidade de Maria com relação à igreja. Maria, por verbo encarnar, ela precisou do sim. Deus precisou de Maria para dizer o sim dela, para trazer o nosso Redentor. Maria levou toda na fé, porque imagina chegar para você o anjo e dizer que você é filho de Jesus. Você ia encarnar do Espírito Santo, nem Jesus era. Ele disse assim, você ia gerar um filho do Espírito Santo. Você ia ficar, como assim? Ia ficar toda perturbada. Maria não, Maria só disse que não conhecia e levou na fé. E ela ainda diz na música dela, o Todo-Poderoso fez maravilhas em mim, cujo nome é Santo. Aí, ó, Maria diz aqui, ó, eu não vou deixar o parágrafo todo certinho. Na cruz, como a Maria Deus precisou do sim dela, para encarnar o verbo nela, na cruz, no texto doloroso, quando Jesus está morrendo, Jesus diz ao discípulo, eis aí tua mãe, eis aí os teus filhos, mulher. Maria ficou em oração, esperando a vinda do Espírito Santo, junto com o discípulo e com algumas pessoas. Viu que para a volta do Espírito Santo, Maria precisou de oração, como nós precisamos de Maria. Precisou de Maria para o sim e precisou de Maria para a vinda do Espírito Santo. Ninguém vai ao Filho, a não ser através de Maria. Só essa parte aqui, ela diz, aí, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas. É por isso que a gente chama ela de bem-aventurada. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrissensa ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela igreja, com um culto especial, com efeito desde remotíssimo tempos. A bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus e Nossa Mãe, sobre a cuja proteção os fiéis sobre cuja proteção os fiéis refugiam-se suplicantes, fiéis refugiam-se suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta ao verbo encarnado, mas difere, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta ao verbo encarnado. Preste atenção, né? Difere. E igualmente, o verbo encarnado, que é Deus, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece. Favorece poderosamente. Maria intercede. Tudo que a gente pede, uma mãe, tudo que a gente pede a uma mãe, ela não dá. Imagine Jesus pedindo a Maria. Preste atenção que diz aqui, essencialmente, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta ao verbo encarnado, que é Jesus. E igualmente ao Pai, o verbo encarnado, que é Deus. Igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece. Maria favorece poderosamente, aqui diz. Porque, como eu disse, quem que vai pedir um pão a um pai ou a mãe para lhe dar pedra? Porque já tem até um evangelho desse. Imagina Maria. E ela que ela diz aí. O favorece. Este culto encontra suas expressões nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, que é o mês dela, tal como o Santo Rosário. Resume-lhe todo o evangelho. Quando você lê, você reza o rosário todos os dias, Maria fica muito feliz, quer dizer. E ela vai interceder cada vez mais por você, poderosamente. Sua fé vai fortificar poderosamente. E ela precisou ficar em oração, bem assim nós. Gente, reze. Porque você viu que a pandemia veio aí do nada, acabando com o mundo, e é muita doença. Você veio falar de muita doença, muito AVC, antes quase ninguém ouviu falar, muito infarto, que você vê falando agora, fulano passou infarto, tá com infarto, isso. Então, reze. O segredo é a oração. Maria dizia, reze. E eu já vi uma parte que diz assim, que vocês iam ouvir falar de guerra, sobre guerra, no evangelho, não me lembro qual foi. Doenças
ia aparecer muitas, só ia restar os que tinham fé. Então, multiplica a fé, reze e sustenta a tua fé. É um conselho que todos nós dá. E aqui diz, aí, essa parte, gente, eu acho aquele que a igreja venera como a sua mãe. Assim como no céu, onde já está glorificado em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a igreja em sua consumação, no século futuro, da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Ela brilha como sinal de esperança segura e consolação para o povo de Deus a caminho. Tem uma parte aqui que eu não sei onde foi que ficou, que falava sobre o sacerdote que ela deixou e como a igreja é importante. Com isso, ela é membro superiormente absolutamente única da igreja, sendo até realização exemplar. Porque a igreja, no entanto, seu papel em relação à igreja e toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência, a fé, a esperança, a ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Em relação à igreja, porque na igreja você vai buscar o quê? Cristo. Quando você vai para a igreja, você vai buscar o quê? Cristo, fé, esperança. Você vai se alimentar da palavra dele. Quando você vai para uma missa, é isso, né? E principalmente você vai se alimentar. Você vai se alimentar do corpo de Cristo. Por isso que Maria tem relação, é mãe da igreja também, como diz. Com relação à maternidade de Maria, com relação à igreja. Em oração e em relação a Cristo. Dá para entender mais ou menos, né? Como é. Só sei que ela comparou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se torna para nós mãe da ordem da graça. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, pendura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente apresentou no anúncio. Então, vocês rezem o rosário, rezem o texto mesmo mariano. E tem relação da igreja com Maria, como aqui diz aí. A maternidade de Maria com relação à igreja. Porque na igreja você vai buscar o quê? Cristo. O sacerdote está ali para o quê? Para nos alimentar com a palavra de Cristo e se alimentar de Cristo, que é a hóstia. Lá na igreja também os fiéis da igreja lhe convidam o quê? A rezar o rosário. Te convida a fazer o quê? A sair do pecado. Se você não vai direto, você vai uma vez, mas fique em sua casa meditando, mas vá para a igreja. Que Maria tem relação com a igreja. Se você não for para a igreja pegar o corpo de Cristo, não fez nada.